O ministro que mandou prender a liberdade. Uma lei dos Estados Unidos para punir ditadores, censuradores, violadores de direitos humanos. Gente como os aliados de Putin, chefes de máfia estatal chinesa e militares corruptos da Venezuela. A Lei Magnitsky. E sabe quem entrou na mira dessa lei? Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Não é teoria da conspiração, não é exagero, é o mundo olhando para o Brasil e enxergando que muita gente ainda finge que não existe, que é uma toga autoritária, sustentada pelo silêncio institucional, a covardia política e a narrativa jurídica. Na teoria, a justiça é cega. Na prática, ela tem nome, sobrenome, fala em caixa alta e termina em sentenças com 4 pontos de exclamação. Assim como todos nós já sabemos, o Alexandre de Moraes virou uma figura emblemática de um judiciário que perdeu a liturgia e abraçou o espetáculo. Ele legisla, investiga, julga, censura, manda prender e ainda dá lição de moral com erros grotescos de português. Um ministro da Suprema Corte que se comporta mais como um influencer de repressão institucional. E a justiça brasileira virou um reality show. Você acompanha ao vivo o réu sentado, sendo silenciado, o advogado sendo interrompido, a defesa sendo ignorada. E ainda querem nos vender a ideia de que a gente vive numa democracia. Qualquer um com 2 neurônios funcionando na cabeça sabe que a nossa democracia tá capenga. E já tá com muitos sinais de que tá indo para um outro lado, que já é um regime ditatorial ou com fortes poderes centralizados. A gente tem um oficial superior, um réu em um processo, que tinha o direito de se apresentar vestido com dignidade, com a farda ou pelo menos com roupas adequadas à sua posição. Não deixaram. A defesa pediu tempo, foi negado. Pediu a palavra, foi cortada. Tentou explicar, foi calada. E ainda ouviu do juiz auxiliar do STF que isso não era coação, era uma decisão fundamentada. E sabe o que aconteceu? O réu foi obrigado a sentar ali, diante da Suprema Corte, sem direito à defesa adequada, sem tempo, sem farda e sem voz. E depois, o próprio juiz auxiliar concluiu, friamente, se não se apresentar, vamos entender como uso do direito ao silêncio. Ora, vamos falar a verdade? O que é isso senão uma farsa? Antigamente o STF era temido pela erudição dos ministros, o quão justos e inteligentes eles eram. Hoje é temido pelos bloqueios de rede social, pela censura de veículos de comunicação, pelas decisões relâmpago que atingem opositores sem processo, sem julgamento, sem contraditório. Se trata de entender que há uma quebra de fundamentos do Estado de Direito. O que Alexandre de Moraes faz é inverter a lógica da justiça. Ele transforma o réu em inimigo, o advogado em incômodo e o cidadão em alvo. E o mais grave, tudo isso com o aval do silêncio dos demais poderes. Ninguém vai fazer nada? O Congresso, o Senado, o Executivo? Tá alinhado com eles? Tá tudo bem? Mas o mundo está olhando. Nos bastidores da diplomacia americana, Alexandre de Moraes já está no radar da Lei Magnitsky. E não está sozinho. Barroso, Gilmar Mendes e o Procurador-Geral da República também são possíveis afetados. E sabe o que isso significa? Significa que as ações do Moraes não são mais vistas apenas como decisões internas do judiciário brasileiro. Elas são percebidas como possíveis violações de direitos humanos. E isso não é pouca coisa, porque se sancionado, Moraes pode ter bens bloqueados no exterior, ele pode perder o direito de transacionar em dólar, ficar impedido de usar cartões internacionais e ser excluído do sistema como o SWIFT global. Ou seja, ele vai ter a sua vida financeira global congelada. É o tipo de sanção aplicada a torturadores e oligarcas de regimes autoritários como regimes russos. E agora está na mesa, por causa de um ministro do STF do Brasil, a aplicação dessa lei aqui. Enquanto isso, por aqui, a narrativa segue firme. Tudo tá dentro da legalidade. Só que a gente sabe que não tá, porque parlamentares eleitos foram censurados durante a eleição, informações verdadeiras foram proibidas de serem vinculadas, influenciadores foram exilados, jornalistas perseguidos, empresas de mídias sufocadas. As pessoas comuns estão com medo de se manifestar. E tudo isso sob o pretexto de proteger a democracia. Mas desde quando proteger a democracia exige censurar quem você discorda? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com uma democracia saudável? É claro que não. Um juiz pode ser firme, pode ser duro, pode ser técnico, mas quando um juiz fala mais alto do que os fatos, ele perde a autoridade moral, perde a autoridade legal, inclusive quando desrespeita a Constituição. Quando um juiz escreve decisões como quem grita num tweet, ele não está defendendo o Estado de Direito, ele está transformando a lei num instrumento de vingança a seu bel prazer. A justiça cega virou justiça teatral, que grita, que ameaça, que impõe silêncio sob a ameaça de censura. E o que mais assusta não é o Moraes por si só, é o fato de ninguém pará-lo. Nem o Congresso, nem o Senado, nem seus colegas de toga, aliás, nem a mídia, que deveria ser o quarto poder, está fazendo o seu papel de alertar a sociedade. Se Alexandre de Moraes fosse um político qualquer, o sistema já teria reagido, teria dado um jeito de silenciar ele. Mas como ele veste
toga, tem foro, tem blindagem, tem narrativa e tem imprensa do lado. Ele simplesmente se tornou o homem mais poderoso do Brasil. Mais que o presidente, que o Congresso, que qualquer cidadão eleito ou cidadão comum. E agora, talvez pela primeira vez, esteja sendo confrontado, não pela justiça brasileira, mas pelos caras lá fora, por sanções internacionais. A gente vai esperar o mundo fazer o que o Brasil já deveria ter feito, que é dar um basta em Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes não é o problema por si só, ele é o sintoma. O sintoma de um sistema que já não tem freios, não tem contrapesos, não tem vergonha e produz situações ou sujeitos como Alexandre de Moraes. Se a toga virou proteção para ser autoritário, se a lei virou uma ficção e a justiça virou esse teatro ridículo que a gente está vendo, apenas nos restou como cidadão propagar a verdade. Isso enquanto a gente ainda tem alguma liberdade de falar. E a verdade precisa de gente lúcida para ser defendida. Por isso, curta e compartilha esse vídeo para a gente atingir mais pessoas e já se inscreve no canal.